Glória a Deus, graça e paz, irmãos, da parte de Deus, do Criador dos céus, da terra e de todas as coisas existentes, tanto as coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Bendito seja Ele. Eu sou o seu irmão, o irmão Van, o irmão em Cristo, do Cristo ressurreto, do Cristo eterno para sempre. Bendito seja Deus. Então, eu quero dar continuidade, para a gente ganhar um tempinho aqui a mais. A você do canal, meus parabéns, que tem me sustentado em oração, a nossa amizade na escrita, nos comentários, nos likes e na sua inscrição. Então, desde já também eu peço a você que está me vendo pela primeira vez, deixa teu like aí e se inscreva no canal. Ajuda este canal, fortaleça o canal. Você só fortalece esse canal e faz esse canal crescer quando você se inscreve. Se inscreve no canal, dá o like, assista primeiro, e veja, acompanhe com a sua Bíblia, acompanhe lá com a sua tradução aqui e você veja, tire suas dúvidas e perceba, que Mateus 23 é o que nós estamos estudando, não é nova aliança, não é Novo Testamento. Mateus 23, aliás, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são livros históricos, livros da Antiga Aliança. A Antiga Aliança, no vídeo passado, eu expliquei bem detalhadamente que a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, teve início em Gênesis e foi até a cruz de Cristo. Pergunte ao seu pastor na escolinha dominical, que você vai começar a desconfiar dessa teologia evangélica, que eles se acham certinhos, doutores da lei, mas tem uns erros gravíssimos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Espero que você me ajude neste canal. É só se inscrever, não paga nada, você não vai gastar um centavo. Entra aí onde está aí, se inscreva, deixa teu like, aperta ali onde tem ali, ó, aquela mãozinha ali, aperta lá o sininho e compartilha para a glória de Cristo Jesus. Então vamos ver aqui. Então eu estou mostrando para você que ainda tem sua dúvida, que ainda frequenta a escolinha dominical e você está desconfiado dessa teologia, escatologia da religião evangélica, Testemunho de Jeová e o Adventismo do sétimo. Eles se acham doutores, mas o que a Bíblia diz sobre isto? Mateus 23, ano de Mateus, ano 30, aqui ano 30. É importante saber isso. Então, eu expliquei direitinho, citei diversos versículos mostrando que a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, começou lá com Abraão, passou para os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, chegou a Moisés e de Moisés a todo o povo de Israel. Esta foi a aliança que Deus fez com Moisés e Israel através da lei de Moisés. E na lei constava o mandamento, a ordenância do dízimo. Está aqui, ó, do dízimo. Tranquilo? Então vamos mostrar mais referências bíblicas dizendo que Mateus é a Antiga Aliança, é Antigo Pacto, é Antigo Testamento, é Antiga Dispensação. Porque eu mesmo já ouvi diversos pastores renomadíssimos aí, da instituição religiosa, de placa de igreja centenária, dizendo que Mateus é Novo Testamento. Isto é desconhecer. Eu faço até um questionamento, qual foi o seminário que esse homem aprendeu e lá não disseram a ele, não informaram a ele, não doutrinaram ele, dizendo que Mateus ainda é Antigo Testamento. Mas vamos ver aqui.
O que é que a Bíblia diz? Bom, presta atenção aqui, vamos ver aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, dá o dízimo, olha só, você agora já tá esperto, né? Opa, dízimo não era dinheiro, opa, dízimo não é passar cartão de crédito, epa, dízimo não é minha pulseira de ouro, né? Meu cordão de ouro, meu anel de ouro, dízimo não é meu carro, dízimo não era meu terreno, não, aqui não, papai. Dízimo aqui era o quê? Hortelã, endro e cominho. Você já está esperto nisso aí, né? E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, que dizimais, está aqui. Então aqui a gente vê que Jesus, quando ele relata isso aqui, ele está em vida. Jesus está vivo. Jesus está falando. Jesus está com um corpo físico, né? Que tinha veias e tinha o sangue. O sangue da nova aliança estava dentro do corpo, nas veias de Jesus. E para se tornar uma aliança, uma nova, era necessário que o sangue deste homem chamado Jesus fosse derramado. De alguma forma, ninguém sabia ainda, né? Mas depois Paulo revela, depois o próprio Cristo revela que a morte dele seria a morte de cruz, seria na cruz. Perceba aqui que Jesus, veja como eles estavam, né, ainda na antiga aliança, de que Jesus nasceu exatamente na antiga aliança sob a lei. Você sabia disso? Veja comigo aqui Gálatas, olha o que é que diz Gálatas, capítulo 4 e o versículo de número 4, que diz, Gálatas 4 diz, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, chegou a plenitude dos tempos para ele, o pleroma aqui, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, olha só, Jesus, nascido sob a lei, ou seja, a lei, aqui ó, lei, aqui constava a lei do dízimo, a lei também do jejum, né? A guarda do sábado, a lei de apresentar a criança, tudo isso foi abolido. Eu vou mostrar para você que Cristo aboliu essa lei. Então, Jesus, o filho nascido de mulher, nascido sob a lei, sob o domínio da lei, sobre o poder da lei, sobre a força da lei. Então, quando Jesus nasceu, a lei ainda imperava, ou seja, Antigo Testamento, ainda sob a aliança de Deus com Moisés e Israel. Então Jesus nasceu, seu filho aqui, ó, Jesus nasceu, né, sob o regime, o poder, o controle, a força, o domínio da lei, ok? Então Jesus nasce ali, ou seja, Jesus nasceu ainda na antiga aliança. Tudo que Jesus praticou foi em obediência à lei de Moisés. Então ele nasceu, ele teria que obedecer à lei, ele teria que ser batizado, ele teria que participar da ceia, ele teria que ser apresentado no templo, ele teria que fazer a circuncisão, ele teria que guardar os preceitos da lei. Para quê? Para cumprir a lei. Para que ele disse, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Mateus 5:17, olha só. Então ele teria que ter nascido nesse tempo, na antiga aliança ainda. Capítulo 5, versículo de número 17, olha o que é que diz. Não cuideis que vim destruir a lei. Ele não vim destruir, ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Beleza? Então Jesus cumpre a lei. Depois que ele cumpriu a lei, aí entrou o processo da graça. É tão verdade, olha só como ele veio cumprir. Olha o que é que ele diz na cruz. João capítulo 19, versículo de número 28. 28 ele diz, ó. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, a lei, os mandamentos, tudo estava cumprido, para que a escritura, né, se cumprisse, disse, tenho sede. 29.
Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no ensopo, né, e lá chegaram à boca de Jesus. E o 30 ele diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Então ele consumou toda a obra que o Pai lhe confiou. E também aqui, consumado é referente que Jesus cumpriu a lei. Eu não vim abirrogar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. E aqui ele diz: eu cumpri a lei, eu cumpri os mandamentos, eu cumpri a força, eu venci a força da lei. Então Jesus cumpriu a lei pelo seu povo, para dar a graça ao seu povo. Então, nascido sob a lei, Gálatas 4, versículo de número 4. Então diz que 4:4 diz que nascido sob o domínio da lei, o poder da lei, a força da lei, o império da lei. Então Jesus estava vivo. Então tudo que a história de Jesus, os milagres de Jesus, né, a conversa de Jesus, ali ainda era Antigo Testamento. É só você ler Gálatas capítulo 4, versículo 4, que você vai entender que Jesus estava ainda ali no domínio da lei. E a lei foi tudo aquilo que estava na antiga aliança, no Antigo Testamento. Então, segundo, presta bem atenção aqui agora, igreja, segundo as Escrituras, entendemos que enquanto Jesus estava vivo e seu sangue não fosse derramado, prevalecia a força, o vigor do antigo pacto, da antiga aliança ou do Antigo Testamento. Então, enquanto Jesus estava vivo, aqui Mateus, vamos voltar lá para Mateus 23, olha só, Jesus estava vivo aqui. Aqui não era o Espírito de Jesus, aqui não era outra pessoa a não ser o próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, humanizado, encarnado, como um homem. E ele diz aqui, vós que dá os dízimos. Então, quando Mateus capítulo 23, Jesus falando aqui, ou seja, enquanto Jesus, repito para o seu entendimento, enquanto Jesus estava vivo, né, e o seu sangue não tinha ainda aqui sido derramado, né, prevalecia o quê? A força da lei, certo? O império da lei, né? Os mandamentos da lei ainda estavam em vigor. É tão verdade, olha só, que Jesus aqui, chama aqui os escribas e os fariseus, eles chamam de hipócritas porque dizem mais, ou seja, eles ainda estavam dando o dízimo, eles estavam na lei, ainda predominava nos tempos de Jesus a antiga aliança, o antigo pacto de Deus com Israel. Então Jesus aqui, ele estava, olha só, a lei estava em vigor, porque ele diz: vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois quer dizimais a hortelã, o endro, o cominho. Então Jesus disse a ele: vocês continuem aqui, porque a lei ainda está em vigor, né? A força da lei ainda impera no meio de vocês. Eu não derramei meu sangue ainda, né? Eu ainda vou para a cruz. Então, enquanto Jesus não derramasse o seu sangue, prevalecia a lei de Moisés. É bom você entender isso. Isso é muito importante. Isto nos liberta. Isso nos deixa confortável diante, né, das Escrituras. Isso aqui é Escritura. Isto aqui não é graça. Isso é Escritura. É a antiga aliança, é o antigo pacto, é o Antigo Testamento. Então esta falácia, este engano dos pastores doutores, que dizem assim: abra sua Bíblia no Novo Testamento, Mateus, e veja que Jesus mandou dar o dízimo. Não, Mateus não é nova aliança, Mateus não é Novo Testamento. Mateus ainda predominava dízimo, e dízimo foi da antiga aliança. Agora, veja como é verdade aqui. Olha aqui como Jesus estava vivo, correto? Se Jesus estava vivo, olha o que diz o autor aos Hebreus, Paulo, Pedro, seja lá quem foi, Judas, não interessa, mas olha o que diz o autor
aos Hebreus, capítulo 9. Vamos aqui para Hebreus, capítulo de número 9, 14 ao 18. O 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Obras mortas era o que eles faziam pela obediência à lei. Obras mortas aqui era o cumprimento que os judeus tinham com a lei, as práticas, as ordenanças que eles praticavam. Então, Paulo, ou seja lá qual foi o autor aqui, ele diz que quanto mais o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Não mais a água. Não mais a água que purificava, não. A água era um paliativo. A água, ele era uma sombra, um simbolismo, até que chegasse o Cristo, o sangue de Cristo, a nova aliança. Quando chega a nova aliança, olha a revelação. O sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, que ofereceu a si mesmo, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas para servir ao Deus vivo. Né? Agora, olha o 15. E por isso é mediador de um novo testamento. Novo testamento. Aí os pastores, né, os doutores da lei, para poder ficar montado em cima do dízimo, diz que o Novo Testamento é continuação da antiga aliança. Não, meu filho, novo é novo, já está dizendo, novo não tem nada de velho, não se coloca pano velho, remendo em pano velho com pano novo, não se faz isso. Então, mediador de um novo testamento, uma nova aliança, sem dízimo, sem batismo, sem ceia, sem nada da lei de Moisés. Por quê? Porque ele vai abolir lá na frente, você vai ver. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, feito com quem? Abraão, Moisés e Israel. Ele eliminou, ele acabou, ele aboliu o quê? As transgressões dos judeus que desobedeciam a lei. Para eles não ficarem nessa desobediência eternamente, Cristo veio, aboliu a lei, derramou seu sangue, pagou ali a lei e agora derramou sobre os judeus a graça e atraiu os gentios para a salvação eterna. Então o sangue de Cristo purifica e purificou e purificará, né, todo o seu povo, os eleitos de Cristo, os predestinados, os eternos em Cristo Jesus, já nascerão libertos, salvos, purificados, limpos, perfeito e aperfeiçoado para sempre no reino eterno de Cristo Jesus. Então ele diz, havia debaixo do primeiro testamento os chamados recebam a promessa da herança eterna, que não vai acabar mais. O que? A aliança que ele fez, que Cristo fez na cruz, debaixo do seu sangue, ok? A remissão dos pecados, está aqui, dos judeus. Olha o 16, porque onde há testamento, olha agora aqui, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Tranquilo? Beleza? Olha o 17 agora, o 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Está claro ou não está claro? Precisa desenhar, precisa rodear, precisa botar um holofote aqui para se entender isto, que só teria validade, né, a nova aliança, o Novo Testamento, mediante o que? A morte do testador. Então, não tem arrumadinho, sabe? Não tem eu acho, né? Não, né? Talvez. Não, a Bíblia, ela fala o que você quer, né? O que você precisa, o que você quer para aprender, para crescer no conhecimento. Então, Jesus ainda estava no poder da antiga aliança, do antigo
pacto. Agora eu vou voltar para você entender como é verdade. Olha só. Vamos aqui, Mateus 23. Os pastores usam isso aqui para dizer que é Novo Testamento, para pedir o seu dinheiro, para roubar o seu dinheiro, para tomar o seu dinheiro, Porque Mateus 23. Mateus 23. Deixa eu ver aqui, Mateus 23, aqui, versículo 23. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Aqui está o dízimo, que era para que os judeus davam até Jesus ir para a cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado. João 19, versículo 30. Preste atenção aqui. Jesus estava vivo no seu corpo. O sangue da nova aliança estava dentro das veias de Jesus, do Filho de Deus, do Filho de Maria. Então Jesus, estando vivo, estava prevalecendo o que ainda? A antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Olha a lei aqui, ó. Dizimais, tá vendo? Hipócrita, aqui, ó. Daqui, ó. O mais importante da lei, ainda estava em vigor a lei de Moisés. E o dízimo? O dízimo era da lei de Moisés. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão dízimo da lei. O dízimo, hortelã, que não era dinheiro, endro e cominho da lei de Moisés. Tranquilo? Beleza? Agora, Jesus estando vivo, olha o que é... Vamos voltar lá para Hebreus para você entender isso aqui agora. Jesus estava vivo. Não tinha ido para a cruz ainda. A lei em vigor. Agora olha o que é que diz Hebreus, capítulo 9. Vou ler agora para você entender agora. Versículo 16. Presta atenção aqui comigo agora. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Jesus estava vivo. Havia Novo Testamento? Não. Por quê? Porque para que entrasse em vigor a nova aliança, um novo testamento, seria necessário o testador morrer. Beleza? Acontece conosco assim. Né? Se você deixar qualquer coisa para seus filhos e for lá no cartório e fizer um testamento lá, esse testamento que você fez, esse documento, só terá valor quando você morrer. Seus filhos só tomarão posses, né? Ou só vai entrar em vigor, só terá validade, vigor, força, aquilo que você deixou quando você morrer. Assim é o mesmo que aconteceu com Jesus. O Novo Testamento só entrou em vigor quando ele morreu. Mas em Mateus, Jesus estava vivo. Olha o 16, olha o 17. Olha só como é claro aqui. Porque um testamento, um Novo Testamento, tem força, só teve força, onde houve morte, quando Jesus foi para a cruz e derramou seu sangue. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Beleza? Tranquilo? Deixa eu colocar aqui nessa versão, se dá no mesmo aqui. Aqui, ó. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Pronto, claro, perfeito aqui. Entendeu aí agora? Então, como nós fomos enganados, enrolados, como nós fomos tapeados, né? Como a gente foi jogado assim, pegaram assim um pacote assim, ó, e disse, engole aí, meteram de garganta abaixo, disseram Mateus, Novo Testamento, Marcos, Novo Testamento, Lucas, Novo Testamento, João, Novo Testamento. Não, por quê? Porque só torna válido o testamento após a morte da pessoa. Jesus estava vivo. Veja como eles são práticos, como eles são professores para enganar, para tapear. Correto? Então vamos aqui. Agora, sendo assim,
podemos afirmar que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda era a continuidade do Antigo Testamento. Sim ou não? Sim. Jesus não estava vivo? Enquanto Jesus não fosse para a cruz, não derramasse o seu sangue, tudo aquilo era antiga aliança, Antigo Testamento, lei de Moisés. Aqui você já está prático aqui já, né? Então quando você volta para cá, olha a pergunta, olha bem para aqui agora. Olha só, o testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Agora, se Jesus estava vivo, eu pergunto a você agora, Mateus 23, 23. Jesus estava vivo. Vou fazer uma pergunta a você. Muito difícil. Aqui, Jesus falando aqui, Mateus é Novo Testamento? Tá vendo aí? Pastor, irmão Van, eu não tinha... Na escolinha dominical nunca me ensinaram Romanos 9 e nem Romanos 16, 17. Nunca ouvi falar esses versículos, não. Nunca me passaram na revistinha da escolinha dominical, nem sabatinal, nem salão do reino. Me falam de outras coisas diferentes. Só me falam que dízimo é dinheiro, que eu tenho que dar dízimo, mas nunca falaram Hebreus 9, 16, 17. Agora eu vou indagar o pastor da escolinha dominical. Faça isso. Tenha coragem. Liberte-se desse engano religioso. Certo? Agora, então você agora pode dizer Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos. Ou seja, antiga aliança, antigo pacto, Antigo Testamento, lei de Moisés. Agora, eu pergunto agora aos doutores da lei, né, aos pastores de escolas dominicais e sabatinais, onde terminou o Antigo Testamento? Onde terminou o Antigo Testamento e onde começou o Novo Testamento ou Nova Aliança, certo? Aí você já sabe, quando o pastor perguntar, irmão, abra sua Bíblia em Mateus 23, 23, Novo Testamento. Aí você fala, pastor, uma pergunta. Abra aí sua Bíblia em Hebreus, você pede para ele abrir em Hebreus, capítulo de número 9, pastor, na escolinha dominical, ou no estudo bíblico, versículo 16 e 17. Aí você lê para todo mundo ouvir. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. Em Mateus 23, 23, Jesus já tinha morrido? Não. Então não é Novo Testamento, professor. Aí você vai encarca ele de novo, 17. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. Professor, para o Novo Testamento entrar em vigor, é necessário que o testador, a Bíblia diz que ele tem que morrer, mas Jesus estava vivo. Como é que o Senhor está dizendo que é Novo Testamento? E espera ele te responder. Tranquilo? Agora, então, onde terminou a antiga aliança, o antigo pacto, a lei de Moisés, e onde começa a nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança. Olha o que é que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita. A lei, meu irmão, preste atenção, tenha coragem, não seja fraco na mente não, nem tenha medo, então, se eu não praticar mais o jejum, eu estou pecando. Não, se você pratica o jejum, você peca, segundo a lei, porque você faz o jejum e não guarda o sábado, faz um e não faz o outro, é cumpridor, você está devendo a lei, você tem que cumprir para ser perfeito os 613 preceitos da lei. Então aqui, ó, da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito.
A lei escrita, olha só, a lei do dízimo escrita termina em morte, mas o Espírito da vida. Olha só, então as ordenanças da lei, segundo Paulo, capítulo 3 de 2 Coríntios, é de morte e não de vida. Outro versículo, versículo 7, ele diz aqui, então, Cristo capacitou Paulo para ser ministro, né, de uma nova aliança. Agora, versículo 7. O antigo sistema de lei de Moisés, batismo, apresentar criança, guardar sábado, ósculo santo, voto, jejum, né, os dízimos, o antigo sistema, que é isso aqui, a lei de Moisés, com suas leis gravadas em pedra, está claro ou não está claro? Terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas ou a igreja, não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se terminando, desvanecendo, acabando a lei de Moisés. 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no nosso sistema? No nosso sistema, que sistema? Graça, nova aliança, que se baseia na obra do Espírito, a graça. E o 9, o 14 agora, o 14. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança, a lei de Moisés, de Gênesis até a cruz, a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo, na nova aliança, segundo o Evangelho da Graça, as boas novas da graça, pregada, ensinada, doutrinada por Paulo, na nova aliança. Agora o 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu, certo? Então você que pratica as obras da lei de Moisés, está aqui até hoje. Então se você pratica as leis do jejum, do dízimo, né, erroneamente, né, ensinado nas escolinhas dominicais, seu pastor não pede o dízimo da Bíblia, ele pede o seu dinheiro. Seu pastor não quer o dízimo da Bíblia, ele quer o seu dinheiro. Ele não está sendo honesto com as Escrituras. Porque se ele fosse um pastor honesto, segundo as Escrituras, ele queria endo, ele queria cominho, ele queria alho, ele queria banana, ele queria laranja, ele queria bode, vaca, né, girimum, macaxeira, mas não. Ele pede o quê? O seu dinheiro, que já está completamente distorcendo, né, a Escritura. Mas ele diz, até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, a antiga aliança, o antigo pacto, não é a lei de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Então, se você pratica isto aí, o jejum, o dízimo e votos, seu coração não é de Cristo ainda. Lamento lhe dizer isso, mas a Bíblia que está falando. Tranquilo? Então, quando se converte a Cristo, aí o negócio é diferente. Olha só. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. A lei de Moisés, os mandamentos é removido. Aí quando é removido, você tem uma visão da graça. Aí eles chamam você vai ser chamado de herege, de demônio, de doido. Tranquilo? Beleza? Agora, Hebreus capítulo 13, olha o que é que diz Hebreus capítulo 13, versículo de número 20, olha o que é que diz Hebreus 20. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Olha só,
Então a aliança não é mais, não pertencemos à aliança de Moisés, né? Os filhos de Deus, os filhos da luz, os filhos da ressurreição, os filhos eternos, né? Os predestinados, os eleitos, os escolhidos, não pertencem à aliança de Moisés, não pertencem à antiga aliança, não pertencem à velha dispensação. Os filhos de Deus vivem na graça. O que é graça? Confirmou uma nova aliança eterna com seu sangue. Os filhos de Deus não precisam se batizar na água, nem tomar copinho, nem comer pedacinho de pão, nem jejuar, nem fazer voto, nem guardar sábado, nem dar ósculo santo, nem se apresentar em criança, nem buscar Jesus no monte, o Espírito no monte. Não, os filhos de Deus já estão aqui, na aliança com o seu sangue. Foi feito no sangue. O sangue de Jesus já cobriu os pecados de toda a humanidade. O sangue de Jesus já purificou. O sangue de Jesus fez isso aqui, Hebreus 9, 26. Olha só, 26. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos deles, lá antes de 70, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado. Remover, tirar, apagar, purificar, limpar de uma vez para sempre. Remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. É nesse Cristo que nós, esse Cristo que nós vivemos, é nesse Cristo que nós ressuscitamos com Ele e morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Por isso que nós temos uma mente de Cristo, a nova criatura em Cristo Jesus. Ele pagou todo o sacrifício. Quando ele disse aqui, volto lá para... mais uma vez, esse aqui, capítulo 19, versículo 30, aqui, eu pergunto a você agora, João é Novo Testamento ou é um livro histórico? Livro histórico. Por quê? Porque Jesus ainda estava aqui agora, olha só, depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Daqui para trás, antes da cruz, é livro histórico, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antiga Dispensação, Lei de Moisés. Daqui para frente, agora, ele estabelece uma nova aliança no seu sangue. Uma nova aliança no seu sangue, na cruz. Derramou sangue, agora viria o quê? A graça que foi manifestada em quem? No apóstolo Paulo. É o apóstolo dos gentios e dos judeus. Então a graça foi manifestada em Paulo. Então por isso que Hebreus nós dizemos que foi Paulo, porque ele enaltece, a graça de Deus, a graça de Cristo Jesus. Tranquilo? Beleza? Então, no próximo estudo, vamos falar com quem Jesus, voltando para cá, aqui agora, vamos detalhar Mateus 23, que é muito importante, você não pode perder de jeito nenhum esse próximo estudo. Se esse aqui foi importante, provamos que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Ainda naquele tempo de Jesus vivo, não tinha não derramado o seu sangue, o sangue da nova aliança. Enquanto Jesus estava vivo, prevalecia, permanecia em vigor a antiga aliança, o antigo pacto, ou seja, a lei de Moisés. Beleza? Então, a antiga aliança, o Antigo Testamento, veio de Abraão até a cruz de Cristo Jesus. E agora, no próximo estudo, vamos falar sobre isso aqui, Mateus 23, 23. Você vai ver isso aqui, eu vou detalhar isso aqui dentro da antiga aliança. Você não pode perder esse detalhe aqui, tranquilo? Deixa a tua inscrição aí, dá o teu like, compartilha e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.
graça e paz na tua vida. Deus te abençoe, paz de Cristo.